Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de leitura de hoje temos leitura dramatizada. No módulo 18, você transformou um trecho da crônica A Carta em um texto dramático. Além disso, viu que a principal característica de um texto dramático é ser produzido para ser encenado, dramatizado. Você se lembra quando nós estudamos o módulo 18, a crônica A Carta de Luiz Fernando Veríssimo, em que você tinha de escolher um dos 3 encontros entre Marta e o carteiro, o primeiro encontro, ou o terceiro ou último encontro, e transformá-lo em uma cena teatral? Então, vamos relembrar a crônica A Carta, de Luiz Fernando Veríssimo. Marta e Haroldo eram namorados. Os dois brigaram feio. E Marta escreveu uma carta para Haroldo, rompendo definitivamente o namoro. E ainda dizendo uma verdade que ele precisava ouvir, ou melhor, ler. Mas Marta se arrependeu do que tinha escrito. E no dia seguinte, fez plantão na calçada, em frente ao edifício de Haroldo, para esperar o carteiro. Precisava interceptar a carta de qualquer jeito, ou seja, interromper a entrega da carta a Haroldo, barrar a entrega da carta. Então, o primeiro encontro de Marta com o carteiro. Quando o carteiro apareceu, Marta fingiu estar chegando ao edifício e perguntou a ele se havia alguma coisa para o 702 que ela levaria. Mas não havia nada, nenhuma carta. No segundo encontro, do mesmo jeito, não existia nenhuma carta. No terceiro encontro de Marta com o carteiro desconfiou de Marta e hesitou em entregar qualquer correspondência a ela. Marta fez uma encenação, não gostou nada. Argumentou que ela era dona da carta, portanto, ela teria o direito de pegá-la de volta. E o carteiro disse a ela que o que estava tentando fazer era um crime federal. Mas, mesmo assim, ele olhou entre as correspondências se havia tal carta, mas nada de carta. Então, depois disso, Marta descobriu que o carteiro se chamava Gessé, ele era viúvo, torcedor do Colorado, isto é, do Internacional de Porto Alegre. Depois, houve vários encontros de Marta com Gessé. Inclusive, Gessé a convidou para tomar um chopp juntos, assistirem ao filme Titanic e conhecer a casa dele. Embora uma casa simples, pobre, ele gostaria que ela a conhecesse, se ela não se importasse. Então, até que enfim chegou o último encontro. E finalmente a carta chegou. Gessé a entregou para Marta. Marta pegou a carta, olhou-a por um longo minuto e a devolveu para Gessé, dizendo que ele poderia entregá-la a seu destino. Gessé ficou espantado com a atitude de Marta e ela argumentou que só queria ver se o endereço, se havia colocado o endereço certo. Então, com certeza, Marta, com a aproximação entre ela e Gessé, Marta estava apaixonada por Gessé, não é?
Como você sabe, o teatro nasceu da Grécia. Em grego, a palavra drama significa ação. E além de escrito para ser encenado, o texto teatral tem duas características muito importantes. Raramente tem narrador, combina a linguagem verbal com a não verbal. Gestos, expressões fisionômicas, ou seja, expressões faciais e etc. Nessas aulas, não faremos encenações tradicionais, mas cada aluno preparará uma leitura dramatizada da cena que escreveu. Que cena que você escreveu? A cena lá um dos encontros entre Marta e Jessé, o primeiro, ou o terceiro, ou o último encontro em que você o transformou numa cena teatral. Leitura dramatizada é a leitura de texto teatral realizada em público, em que os atores, leitores, interpretam uma peça ou parte dela, com o texto em mãos. É uma técnica à qual recorrem diretores e atores de teatro para preparar uma encenação ou montagem de texto dramatúrgico. Atividade. Nesta aula e em casa, vocês prepararão a leitura dramática do texto que elaboraram. Texto que vocês o transformaram em cena teatral. Para isso, sigam estas etapas. Primeira etapa, atribuição de papéis, ou seja, quem vai fazer o quê? Todo texto teatral é composto de texto principal e texto secundário. O texto principal são as falas dos atores que serão ouvidas pela plateia. O texto secundário se destina ao leitor ou aos profissionais que vão encenar o texto. Ator, diretor, iluminador, cenógrafo, figurinista, sonoplasta, não? O profissional responsável pelo som, maquiador, etc. No texto que você produziu, o texto principal é o diálogo entre as duas personagens, ou seja, Marta e Jessé. O texto secundário é composto pelas rubricas. Você se lembra o que são as rubricas? Elas são muito importantes no texto teatral, porque são elas que dão informações sobre os cenários, os sentimentos e as emoções das personagens. A leitura dramatizada, portanto, exigirá 3 leitores, 2 para as falas das personagens, Marta e Jessé, e outro para a leitura das rubricas. Definam quem será o leitor de cada um. Os atores não precisam ter qualquer semelhança com as personagens, pois o importante não é o que se vê, mas o que se ouve. A leitura dramatizada assemelha-se às radionovelas, em que as emoções são transmitidas apenas pela voz. Segunda etapa, o ensaio, também de extrema importância para o texto teatral. A leitura, no caso, a leitura dramatizada. É preciso fazer várias leituras do texto, pois somente atores muito experientes conseguem captar e transmitir numa primeira leitura todas as características e os sentimentos das personagens. Como fazer? Primeiro passo. Cada um lê silenciosamente todo o texto. Em seguida, marca os trechos, falas, rubricas que lhe cabem. Segundo passo, juntos, os membros do grupo selecionam as rubricas imprescindíveis, quer dizer, aquelas que não podem deixar de existir de jeito nenhum, para a compreensão da cena. Apenas as selecionadas serão lidas.
As rubricas são muito importantes para a compreensão do texto, mas o excesso pode tornar a leitura lenta e monótona, né? Sem vida, sem dinamismo, né? Além de comprometer o desenvolvimento e a compreensão dos fatos. Terceiro passo: cada um relê silenciosamente as falas das personagens e anota o sentimento, a intenção delas, ansiedade, afeto, alegria, concordância, discordância, preocupação, indignação, desprezo, outros sentimentos. Quarto passo: isoladamente, cada um lê em voz alta o que lhe cabe, prestando atenção nas palavras e na pronúncia delas. A. Quem se encarregar das rubricas deve fazer uma leitura caprichada, clara. B. Quem se encarregar das falas deve exprimir cada sentimento ou a intenção da personagem. Por exemplo, falar animadamente se ela está animada, tristemente se ela está triste. Atentar para os momentos em que a fala deve ser fraca ou forte e também para as pausas e a entonação. Que palavras devem ter destaque? A entonação é muito importante, né? Entonação, pergunta, né? Lá, interrogação, pergunta direta, entonação da pergunta, da exclamação, indignação, susto, surpresa, espanto. Isso que é entonação. Quinto passo: em conjunto, o grupo faz uma leitura em voz alta do texto todo. Neste momento, cada um avalia a leitura dos outros e, se necessário, dá sugestões para melhorar seu desempenho. Para isso, deve observar se os colegas poderão ser ouvidos por toda a plateia ou se leem em volume alto ou baixo demais. Usam recursos de voz que expressem, revelem o que sentem, pensam, desejam as personagens. Terceira etapa: leitura dramatizada para a plateia. A última etapa. Cada grupo precisa se lembrar de que sua leitura deve ajudar os ouvintes a imaginar o mundo criado pelo texto. Por isso que é importante uma leitura bem clara, uma postura para ler, a entonação, porque o leitor vai, à medida que o ouvinte vai ouvindo essa leitura, ele vai imaginando o mundo criado pelo texto. Assim, quando for sua vez de ler, não deixe a atenção atrapalhar seu desempenho. Lembre-se de que se preparou para isso. Expire compassadamente e mãos à obra. Muito importante controlar a respiração para uma boa leitura, certo? E a leitura, olha. Bom, todas essas orientações do material de vocês seriam para uma atividade em grupo. Mas como sabemos do distanciamento social, aqui que todos estão realizando as atividades em casa de forma individual, deixamos aqui algumas sugestões. Neste momento de distanciamento social, que você está realizando as atividades na sua casa, deixamos aqui algumas sugestões para você fazer a leitura dramatizada do texto que elaborou. Gravar um vídeo ou um áudio da leitura dramatizada e enviá-lo a seu tutor. É isso, pessoal. Um bom trabalho. Até a nossa próxima aula.